Suponhamos que você compareça no céu hoje e o próprio Deus te recepciona e te faz a seguinte pergunta: por que eu deveria permitir que você entre no céu? Quer saber a resposta para essa pergunta? Fique comigo até no final desse vídeo. Eu sou Hélio Amaral e eu quero compartilhar contigo hoje uma palavra que vai te conduzir à resposta dessa pergunta que eu fiz no início aqui. Quero trabalhar como pano de fundo a história de um profeta chamado Amós. A gente vai ler Amós capítulo 7, certo? Antes da gente entrar no texto, eu preciso te contar o contexto, certo? O contexto é nação de Israel, certo? Reino do Norte, que uma sucessão de reis que não serviam ao Senhor conduziu a nação de Israel a um tempo de idolatria, de frieza espiritual, de corrupção espiritual, de formalismo religioso, de desvio completamente da presença do Senhor. Aí nesse contexto, certo, Deus levanta um profeta chamado Amós, que inicialmente não era exatamente um profeta, era um pastor, mas ele é levantado por Deus como um profeta. Então, um profeta levantado por Deus na nação de Israel, reino do norte, correto? Em um tempo de escuridão espiritual. Então, a gente vai ler, para você entender esse contexto inicial, para que você consiga entender a mensagem e chegar na resposta daquela pergunta que eu fiz. Vamos lá, vamos ler aqui versículo por versículo. Vamos lá, Amós capítulo 7. A gente vai enxergar no texto dois avisos e dois livramentos. Vamos ao primeiro dele. O texto diz assim: o Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brotava depois da colheita que pertencia ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus: ó Senhor, eu te peço, ó Deus, que nos perdoes. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso e disse: não acontecerá, disse o Senhor. É interessante essa primeira. Amós está tendo uma visão, correto? O contexto da nação é um contexto de escuridão espiritual. Então Deus dá a Amós uma visão de advertência. Ele tem uma visão de gafanhotos vindo e devorando toda a colheita, toda a plantação, correto? Então o que a gente enxerga aqui com relação a essa visão? O que significa esses gafanhotos? Deus está falando através do profeta Amós: se continuar desse jeito, se continuar com essa vida desviada da presença do Senhor, eu vou enviar um enxame de gafanhotos. Isso quer dizer o quê? Escassez. Vai vir um tempo de escassez. Quando o profeta enxerga aquilo, o que ele faz? Ele clama por misericórdia, certo? Ele clama ao Senhor. Então houve uma intercessão. Amós intercede a Deus pelo povo. Senhor, como subsistirá Jacó? Por que ele cita Jacó? Porque Jacó representa eu e você. Então, quando ele faz essa intercessão, o Senhor se arrepende, certo? O Senhor, ele diz o seguinte: não vai acontecer, eu não vou fazer isso. Da mesma forma, sempre tem alguém intercedendo por mim e por você. Sempre tem alguém intercedendo pela tua vida. Às vezes nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, mas sempre tem alguém intercedendo. E quando alguém está intercedendo, Deus dá uma segunda chance. E assim foi com Israel aqui, certo? O profeta teve uma visão. O profeta teve uma visão que viria um castigo, mas houve livramento por causa da intercessão. Mas houve alguma mudança no povo a partir daí? Infelizmente não. Mas aí veio uma outra visão, que é a partir do verso 4. Diz assim: isso me mostrou o Senhor Deus.
Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Houve uma primeira visão que trouxe uma advertência. Houve uma intercessão e houve um livramento. Mas houve mudança na conduta do povo? Não. Aí houve uma segunda visão. Deus agora vai enviar fogo. E o fogo de Deus vai consumir o abismo, ou seja, vai consumir as águas do abismo. Ou seja, aqui está falando aqui de um tempo de seca, onde até as águas subterrâneas irão secar. Ou seja, um tempo de seca e de escassez total, muito mais severo do que o que aconteceria na primeira visão. Mas mais uma vez houve uma intercessão. O profeta Amós intercedeu mais uma vez da mesma forma com a qual ele intercedeu na primeira visão. E o Senhor mais uma vez deu livramento. Não acontecerá. E assim foi, certo? Houve uma intercessão e houve um livramento novamente. O que a gente chega nesse texto? Dois avisos. Dois avisos. Mudem a conduta. Mudem a conduta que estão fazendo. Mudem essa vida que estão vivendo completamente fora da presença do Senhor. Houve dois avisos e houve dois livramentos. Pergunta a você, houve alguma mudança na conduta do povo? Infelizmente, não. Aí veio a terceira visão. Verso 7 diz assim: o Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava sobre o muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que tu vês, Amós? Respondi: um prumo. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou mais poupá-los. Infelizmente, houve dois avisos, houve dois livramentos, houve duas oportunidades de mudança. Houve mudança? Não, não houve. Então veio uma terceira visão, um terceiro aviso. E o aviso agora era um aviso de justiça, de sentença final. Amós teve a visão de Deus utilizando um prumo. O que é um prumo? Um prumo é uma ferramenta, certo? Que se coloca numa parede para saber se uma parede está reta, se ela foi feita de forma reta. O prumo é para verificar se uma parede está reta na vertical, correto? Se ela está correta na vertical, se ela está alinhada na vertical. Então esse prumo aqui, ele tem a ver com o que? Vertical é o que? É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, que é o relacionamento vertical, ele vai influenciar diretamente no horizontal, com a nossa vida com os homens. E aqui Israel foi medido por Deus, foi colocado o prumo, certo? Deus colocou o prumo em Israel e viu coisa errada. E ele disse o seguinte: eu não vou mais poupar a Israel. E o que aconteceu aqui? O reino do norte, a nação de Israel, foi invadida pela Assíria e foi levada cativa. E esse reino do norte era composto pelas 10 tribos, certo? De 10 tribos de Israel, e essas tribos dispersaram, e nunca mais se ouviu falar dessas 10 tribos. O que eu quero trazer com você com esse texto, e o que isso tem a ver com a pergunta que eu te fiz no início? Como é que está a sua vida hoje? Se Deus passasse a sua vida no prumo, qual o resultado que ele encontraria? Ele encontraria uma vida reta diante dele, ou ele encontraria uma vida falha, uma vida que não está alinhada com a vontade de Deus? A pergunta é: se Deus passasse você no prumo, qual seria o resultado? Aprovado ou reprovado? Certo? Medite um pouquinho sobre essa pergunta, certo? E falando sobre pergunta, eu quero trazer de volta a pergunta inicial que eu fiz a você. Se você comparecer diante de Deus hoje, no céu, e o próprio Deus te recepcionar e te fizer a seguinte pergunta: por que eu devo permitir que você entre no céu? O que você responderia para ele? Eu quero dizer para você que existe uma resposta certa. A resposta certa é: eu creio que Jesus é seu filho.
Eu creio que Ele levou sobre si os meus pecados. Eu creio que Ele derramou o sangue naquela cruz para pagar pelos meus pecados. Eu creio que Ele morreu e ressuscitou. Quando você dá essa resposta para Deus, Deus fala para você, pode entrar, que o céu é seu. Mas essa pergunta, essa resposta a Deus, ela não pode ser dada apenas de última hora. Ela precisa ser acompanhada de uma vida de transformação, correto? O problema é que às vezes a gente fala com muitas pessoas a respeito de Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, nós estamos vivendo os últimos dias, certo? Antes da volta de Jesus, e as pessoas nos dão muitas desculpas, certo? Ah, mas eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, ah, mas a minha vida não está correta ainda, eu preciso resolver para que eu vá para a presença do Senhor. Olha, você precisa entender o seguinte, só quando você coloca Jesus como comandante do barco da tua vida, a partir daí as mudanças começam a acontecer. Quando você traz Jesus, Senhor Jesus vem, entra no barco da minha vida, comanda. A partir daí, tudo aquilo que você precisa resolver, o Senhor Jesus vai te ajudar a resolver. Então, se você você tiver a mentalidade, não, eu quero primeiro resolver para depois vir para o Senhor, sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca, certo? Primeiro você vem, se posiciona diante de Deus, convida o Senhor para entrar no barco da tua vida, a partir daí, tudo aquilo que precisa resolver, o Senhor Jesus vai te ajudar a resolver. Isso é o Evangelho, ok? Eu quero finalizar esse vídeo fazendo a você um convite, correto? De repente, você pode até hoje não ter feito nenhuma aliança com o Senhor, ou de repente você fez uma aliança com o Senhor, ou por um motivo ou outro acabou se afastando, ou de repente você já caminhava com o Senhor, mas por causa dessa pandemia acabou se esfriando. Eu quero te convidar nesse momento a renovar a sua aliança com o Senhor, ou a fazer a sua aliança com o Senhor, caso você nunca tenha feito. Porque veja bem, a gente vê o contexto que está acontecendo hoje, a gente vê muitas vidas se perdendo hoje. Então não dá para perder tempo. Então é o seguinte, o tempo é agora, o Senhor Jesus está voltando, certo? Nós vimos no texto que nós estudamos aqui que houve 2 oportunidades para o povo de Israel. Na terceira não teve mais jeito, o que veio foi juízo, certo? Não espere isso. Faça esse compromisso com o Senhor hoje. Eu quero fazer com você uma oração, eu quero pedir a você que repita comigo essa oração. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu cometo pecados. Eu reconheço que eu erro. Mas eu te peço perdão por cada pecado, por cada erro que eu cometi. Eu me arrependo de tudo aquilo que fiz que não agrada ao Senhor. Eu peço ao Senhor que me perdoe. Eu creio que Tu és filho de Deus, que morreu naquela cruz e ressuscitou. Eu te peço que escreva o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Amém? Eu quero declarar sobre a tua vida, que a bênção do Senhor permaneça na tua vida, que a proteção do Senhor permaneça na tua vida, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre a tua vida e te guie, te conduza a um caminho de vitória. Certo? Se você fez comigo essa oração, é uma oração simples, mas é uma oração de entrega ao Senhor. Quando você tem essa consciência que o estar com o passaporte carimbado para estar com Deus na eternidade, é apenas entender que Jesus é filho dele, que morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou. A partir daí você começa a ter uma caminhada com o Senhor e o Senhor vai te transformando dia após dia e de glória em glória. Que tenha uma semana vitoriosa, certo? E mais que tudo, a presença do Senhor os envolva o tempo todo e os conduza a uma vida abundante em nome de Jesus. Shalom.